No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns jogos antigos que eu jogava, mas por alguma razão eu parei de jogar. Que aliás eram jogos muito legais, mas Então, mais uma vez, eu não tenho introdução, então sem enrolação, bora pro vídeo. Primeiramente, o Map City. Esse é um dos meus jogos favoritos, que eu mais gostava de jogar no Roblox quando eu comecei. E era um jogo muito legal, eu gostava muito de montar as skins. Mas depois de um tempo eu comecei a enjoar dele. Mas não mudou o fato de que é um jogo muito legal. 2. Torre do Inferno. Eu ainda rio falando o nome desse jogo em português. Mas esse era um jogo que eu jogava antigamente. Assim, era um jogo que eu vivia morrendo. Mas não tira o fato de que também era um jogo muito divertido. Passar pelos desafios ali. 3. Fuja da Cabeça Gigante. Outro jogo que eu gostava bastante quando eu conheci Roblox. Não é um jogo muito detalhado, é um jogo até bem simples, mas porém ainda é muito divertido. Eu parei de jogar ele por causa que também não é um dos meus favoritos, mas ainda assim era legal. 4. Hobby do McDonald's. Outro que eu jogava muito mesmo quando conheci Roblox. Eu não parei de jogar totalmente, assim, porque recentemente eu joguei com meu amigo. Mas também não é um dos jogos que eu mais jogo. Mas também era outro dos jogos que era muito legal e muito divertido. 5. Natural Disaster. Esse aí até que é bem popular, é outro dos antigos do Roblox, que era divertido até passar pelos negócios. Mas atualmente não é algo tão assim divertido pra mim. Mas não vou negar que ainda assim, por mais que eu não jogue muito, é um jogo bem divertido. 6. DOS. Outro que é até bem conhecido. Já lançaram o capítulo 2, mas porém eu nunca joguei. É outro jogo que não era tão divertido assim. Eu só via morrendo. Mas até que o jogo era bom e até que deu pra jogar algumas vezes e dar risada por uns dias. Não é um jogo que eu jogaria de novo, mas é divertido. 7. Evade. Não sei se é assim que se lê, mas era um jogo também bem legal. Eu gostava de fugir daqueles NPC monstro. Mas assim, é um jogo que eu parei de jogar, não sei porquê, mas não me dá muita vontade de jogar. Mas é um jogo que eu jogava bastante antigamente e era bem legal e divertido ficar correndo por aí. Eu gostava muito. 8. FNAF Doom. Na época não era um dos meus jogos favoritos. Normalmente eu mais jogava quando eu assim tava entediada. Aí eu ia jogar esse jogo com meu amigo. Mas não é um dos jogos que eu era mais craque. Mas até que era divertido. Por mais que eu não entendesse nada do jogo, até que era legal às vezes jogar. 9. Friday Night Funk do Roblox. Outro jogo que eu jogava nas minhas primeiras contas e que era muito divertido. Eu jogava muito com alguns amigos que eu tinha na minha primeira conta, assim, e que depois eu acabei esquecendo a senha, como sempre, e... mas acontece. Então era outro jogo muito divertido de se jogar que eu jogava antigamente, mas eu parei e não sei se eu encontrarei de novo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham se divertido. Vejo vocês no próximo.